Fala, acadêmicos, espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá para esse resumão sobre um triângulo retângulo e suas relações métricas. Isso que vai ajudar muito vocês, principalmente quem está fazendo os PETs aí, vi que tem muitos exercícios sobre isso, certo? Primeira coisa que nós vamos observar, quando é que um triângulo é retângulo? O triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo desse formato aqui, que quando na figura vem um ângulo com esse quadradinho, um pontinho no meio, eu já posso afirmar sem medo que é um ângulo reto, ou seja, esse ângulo mede 90 graus, correto? E se o triângulo tem um ângulo de 90 graus, certamente, sem dúvida nenhuma, ele é um triângulo retângulo. Então, para ser um triângulo retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus, certo? E aí nós temos algumas relações aqui que nós podemos usar dentro do triângulo retângulo, certo? Então, nós temos esse ângulo de 90, este ângulo aqui beta e este ângulo aqui alfa, certo? Os ângulos são muito usados, letras gregas, para denominá-los, né? Então, o alfa e o beta ali pode ser qualquer valor. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse lado aqui de A, esse lado de B e esse lado de C, só para efeito de explicação, correto? Nós temos aqui três relações métricas que nós vamos aprender aqui, tranquilas, que são muito usuais, que é o seno, cosseno e a tangente. Todos já ouviram falar. Mas antes de aprender as relações seno, cosseno e tangente, nós vamos aprender o que cada lado ali do triângulo significa, certo? Quem está de frente ao ângulo de 90 graus é o maior lado do triângulo. Ele recebe o nome de hipotenusa, certo? Hipotenusa. Então, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, que está de frente para o maior ângulo, que é de 90 graus. Já o lado C e B, todos dois recebem o nome de catetos, tá? Tá, mas aí a gente vai dividir os catetos em duas categorias. Existe o cateto oposto e o cateto adjacente. Quando eu não estou falando em referência a ângulo nenhum, eu não posso afirmar quem é o cateto oposto e nem quem é o cateto adjacente. Os alunos fazem muita confusão nessa parte. Vou explicar melhor aqui. Olha, observe bem. Se eu pegar o ângulo beta como referência, e eu já sei que aqui é o A, que o meu A já é hipotenusa, aquele lado ali. Se eu pegar o ângulo beta como referência, o meu cateto oposto será o de frente aqui, que eu vou chamar de B, certo? Oposto, que está oposto ao ângulo. Então, o C será meu cateto adjacente. Mas verifique só, se eu pegar o ângulo alfa agora como referência, quem que será o meu cateto oposto? Meu cateto oposto será o C, e o cateto adjacente será o B. Tá? A palavra adjacente quer dizer do lado. Sempre quando você ouvir essa palavra adjacente, você vai lembrar que algo que está ao lado. Então, quem está ao lado do ângulo alfa é o lado B aqui, que é o cateto adjacente. Quem está oposto ao ângulo alfa é o C. Então, nós sabemos já quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa, certo? Então, para designar quem é cateto oposto adjacente, também sabemos que precisa de um ângulo de referência. A partir disso, nós podemos, então, agora começar a designar aqui as relações métricas, seno, cosseno e tangente, certo? Eu vou escrever uma regrinha aqui, olha, que a gente vai usar para lembrar, tá? Lembrete. A palavra aqui, ó, repita comigo, socatoa, tá? Socatoa, socatoa, certo? Olha ali, o seno, né, essa primeira parte aqui só, o S é de seno, o O de oposto, ou seja, seno é o quê? A relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. O cosseno, que está representado aqui pelo C, né, é o cateto adjacente, que está representado pelo A, e a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É tranquilo aí, né? Socatoa, né? É um jeito muito interessante de gravar isso aí. Então, a partir desse aqui, nós já temos os lados designados A, B e C. Nós vamos começar a falar aqui sobre o seno, cosseno e tangente. Vamos supor que o exercício pede para a gente escrever o seno do ângulo alfa, certo? O seno do ângulo alfa. Então, o que o seno relaciona? Olha, vamos voltar aqui no socatoa. O seno é aqui, ó, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto. Quem está oposto ao ângulo alfa é o C. É o C sobre, né, a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o A.
Então, o seno de alfa seria o quê? A medida do lado C dividido pela medida do lado A, que é a hipotenusa, correto? Esse é o seno de alfa. Agora vamos supor que o exercício pediu para me calcular o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é dado pelo cateto adjacente. Quem está adjacente ao alfa é quem está ao lado, né, que é o lado B, sobre a hipotenusa. Olha aqui, ó, a parte aqui do K, só K toa, né? A parte do meio aqui que nós vamos olhar agora. Olha para você ver, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ao B, a hipotenusa ainda continua sendo A. Certo, e por último nós pedimos, os exercícios pediu para a gente calcular a tangente de alfa. A tangente de alfa está aqui na parte do socatoa, presta atenção. O tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem está oposto ao alfa é o C, e quem está adjacente ao alfa é o B. Então, seria a tangente, seria a relação, a razão entre C e B, ou seja, C dividido por B. Tá, agora eu já escrevi todas as outras relações aqui, seno, cosseno e tangente, em relação ao ângulo beta, correto? Ao ângulo beta, observe, o seno de beta vai ser o quê? O cateto que está oposto a beta, ou seja, de frente, que é o B, o lado B, e a hipotenusa, que continua sendo A, que está de frente ao ângulo reto, correto? O cosseno de beta será o cateto adjacente, ou seja, o que está do lado do ângulo beta, que é o C, sobre a hipotenusa, que continua sendo A. E a tangente será o cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que está ao lado do ângulo beta, que é o C. Então fica muito simples, quando nós aprendemos quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa, fazer essas relações. Agora eu trouxe aqui medidas numéricas ali, está todos, né, a hipotenusa, então, mede, que está de frente ao ângulo reto, nunca esquecer disso, mede 10. O cateto, os outros dois catetos mede 6 e o outro mede 8, correto? Eu não posso designar ainda quem é cateto oposto ou quem é cateto adjacente, porque eu não tomei um ângulo de referência, nunca esquecer isso, certo? Vamos supor que o exercício pediu para me calcular o seno de alfa agora, certo? O seno de alfa eu sei que relaciona o cateto oposto a alfa e a hipotenusa, correto? O cateto que está oposto a alfa é o que está de frente ao alfa, que é o 8. E a hipotenusa é o 10, certo? Fazendo essa divisão dá 0,8, dividindo 8 por 10. Esse seria o valor do seno de alfa, correto? O cosseno de beta é dado pelo cateto adjacente, ou seja, o que está ao lado do ângulo beta, que é o 8, sobre a hipotenusa, que é 10. Veja que o cosseno de beta tem o mesmo valor do seno de alfa, correto? Agora vamos supor ainda que o exercício me pediu para me calcular a tangente de alfa. A tangente de alfa é dada pelo cateto que está oposto ao alfa, ao ângulo alfa, que é o 8, sobre o cateto que está adjacente, ou seja, o cateto que está do lado, que é o 6. Simplificando isso aqui por 2 em cima e 2 embaixo, vai dar 4 sobre 3. Eu posso deixar em fração se o exercício não pediu para me deixar em forma decimal. E por último, eu queria deixar aqui de novo só à toa para você nunca mais esquecer. Seno é oposto sobre hipotenusa. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa e tangente é o oposto sobre adjacente. Se for preciso, tire um print aí da tela e treine bastante isso, porque quando você estiver lá na prova, você não vai esquecer dessas relações tão fundamentais.